eu estava conversando com o reverendo Rodolfo hoje, de como essa mensagem, esse sermão vai ser diferente para mim. De vez em quando, a gente tem que fazer o que eu quero fazer hoje, que é falar do básico, do básico, do básico, que é pregar o Evangelho em si. Nós estamos agora, enquanto nós estamos aqui com a igreja cheia, lá no GGE, nós estamos tendo um encontro de jovens com Cristo. Eu acabei de vir de lá agora, e está uma maravilha. Nós temos 70 jovens, mais 184 pessoas trabalhando, então a gente tem muita gente lá. E um dos líderes da juventude me procurou nessa semana e disse: Ivanzinho, você vai lá no encontro de jovem? Vai, a gente queria que você trouxesse uma palavra. E aí eu disse: eu vou. E ele disse assim: eu quero que você fale do Evangelho. Fale o básico, fale do Evangelho. E aí eu me preparei para ontem, no encontro de jovens, falar sobre isso. E pensei que talvez valesse a pena trazer isso para cá, para a gente, para a igreja, para esse culto de manhã, para que nós possamos reafirmar quem somos e no que cremos em Cristo Jesus. Amém? O menino chegou em casa e disse assim: pai, eu tenho uma ótima notícia para você. E o pai disse: o que foi? Ele disse: você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Aí o pai: sim, filho, todo animado. Aí ele disse: então, você se deu bem, vai economizar um dinheiro danado. Essa história de boa notícia depende, né? Depende. E o Evangelho tem a ver com isso. O Evangelho, a palavra Evangelho é boas notícias, boas novas. Não feita esse menino, mas boa de verdade. E para que haja uma boa notícia do Evangelho, há primeiro uma má notícia. Nós temos uma má notícia e que depois vem com uma boa notícia. O texto que nós lemos, que o reverendo Marcos leu, lá de Efésios 2, de 1 a 7, começa com a má notícia. Se você lembra bem do que lemos, ou então se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver em Efésios 2, logo no versículo 1, que a notícia ruim é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é assim? Agora nós temos uma boa notícia. A boa notícia vem logo nos versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Então a má notícia é que nós estávamos mortos e a boa notícia é que Cristo nos deu vida. E normalmente, quando a gente diz que tem uma má notícia e uma boa notícia, a boa notícia alivia a má notícia. Mas no caso do Evangelho não é assim. No caso do Evangelho, a boa notícia não alivia a má notícia. A boa notícia resolve a má notícia e ainda abunda para mais do que o problema da má notícia. Porque o texto continua. O texto nos versículos 6 e 7 dizem que, além de que a gente estava morto e que Cristo nos deu vida, além de resolver esse problema da morte, diz assim: Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Não é lindo esse texto? Habitar nos lugares celestiais, receber suprema riqueza. Se a gente fosse continuar lendo Efésios capítulo 3, Paulo fala de riquezas insondáveis. Então a mensagem de hoje vai ser sobre isso, a má notícia e a boa notícia que abunda, e no final um gostinho disso, Deus permitindo. Antigamente eu achava que o Evangelho era outra coisa. Eu cresci achando que o Evangelho tinha a ver somente com céu e inferno. Então, eu que ia para a igreja desde pequenininho, eu sempre achava que tinha a ver com, eu quando morresse, que era ir para o céu. Lógico que eu queria ir para o céu. E tem a ver com isso também, o Evangelho também tem a ver com isso. Mas aí eu fui crescendo e fui vendo que a religião, o Evangelho, estava começando a servir para outras coisas. Não, as pessoas não estavam mais tão estressadas e preocupadas se iam para o céu ou para o inferno. Começou-se a... Quando tinha velório e sepultamento, sim, a preocupação era essa, se fulano ia para o céu, se fulano não ia para o céu. Mas depois comecei a ver que a turma estava querendo pensar no Evangelho e na religião para as coisas aqui da terra, para as coisas do nosso dia a dia. A gente começou a querer se aliar com Deus para Deus resolver os problemas da gente aqui, e não só levar a gente para o céu. Nosso bispo gosta de dizer uma expressão que é a cara disso, né? E é a maior verdade. Dom Mendes diz assim: um com Deus é maioria, né? Não é assim que ele diz? Um com Deus é maioria. Então a gente começou a querer se
unir com Deus para ganhar a maioria e começar a pedir coisas para resolver o problema da gente aqui. E isso era importante, ainda mais eu, sofredor, alvirrubro. Eu comecei a pedir que Deus me ajudasse muito. Quanto mais alvirrubro eu ficava, mais eu orava, né? Para ver se Deus fazia alguma coisa. Avali Rodolfo, que é tricolor. Então a gente começou a não só pensar em céu e inferno, a gente pensou o que é que Deus pode fazer por mim. Observe, o que é que Deus pode fazer por mim. E o que Deus pode fazer por mim começou o que é que a igreja pode fazer por mim. Como eu sou de igreja desde muito tempo, então eu via as pessoas tratando a igreja como uma relação de consumo. Então eu vou aqui porque aqui é melhor, eu vou aqui porque ali o ar-condicionado é melhor, eu vou aqui porque o pastor é mais eloquente, vou ali porque o louvor é melhor. Como se fosse sobre o que é que a igreja pode fazer por mim. E eu, quando me mudei uma época, e eu me mudei muito, porque minha mulher é uma nômade, gosta de se mudar, uma dessas mudanças que eu fiz, estavam plantando uma igreja no meu bairro. Tinha uma igreja que estava começando lá. E o pastor dessa igreja, que estava para inaugurar, foi o que ele fez. Antes da inauguração, ele mandou fazer panfleto e botou na caixa dos correios das casas do bairro todo, para dizer, olha, vai abrir uma igreja aqui, em tal endereço, tal dia, vai ser o culto, convidando o povo. E nesse folheto que tinha anunciando a igreja que ia ser criada, tinha escrito mais ou menos assim, não é desse jeito que eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Venha conhecer nossa igreja que vai ser fundada aqui no bairro. Aqui você vai conhecer novos amigos, ouvir mensagens motivacionais para melhorar a sua autoestima, se sentir bem com você mesmo e com seus relacionamentos, aprender como superar a depressão, aprender o segredo de uma família bem-sucedida, e por aí ele ia dizendo tudo que a gente ia fazer, o que é que a igreja ia servir para a gente. Isso é o que nós chamamos de o evangelho utilitarista. É para que serve Deus, ou para que serve a igreja. Deus serve, a igreja serve, mas não é sobre isso. É muito mais do que isso. Na verdade, não é para que Deus serve, não é para que a igreja serve, é para o que eu sirvo. Essa é a pergunta que vai mudar. Isso tem a ver com o evangelho que nós lemos, Efésios 2. A boa notícia que anula a má notícia. Eu quero que você pense assim, para facilitar a nossa vida. Você tinha uma dívida impagável, essa é a má notícia. A boa notícia é que você não deve mais nada. Quando você começa a pensar assim, vai facilitar a sua vida. Você tinha uma dívida impagável, pecador que não tinha como se salvar. E aí Jesus pagou a sua dívida. Esta é a boa notícia, você não deve mais nada. Sendo que o texto nos dá uma excelente notícia, que é mais do que a boa notícia, que além de você não dever, você está rico, porque você é herdeiro de tudo. Observe, você devia, Jesus fez com que você não deva, e mais, fez você herdeiro de todas as coisas. Agora eu gostei de um aleluia. Que isso merecia um aleluia mesmo, né? Mas vamos destrinchar um pouquinho essas três coisas. Primeira má notícia, essa dívida impagável. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente estava morto pela nossa desobediência, pelos nossos muitos pecados. Ele usa uma expressão nesse texto de Efésios 2, que eu gosto muito, que ele diz assim, que nós estávamos seguindo os desejos e as inclinações da carne. E essa é a grande questão. Aqui as coisas começam a ficar claras entre quem é herdeiro de todas as coisas, como eu e você, ou quem está no evangelho nominal, só dizendo que crê porque quer ir para o céu, ou aquele que está no evangelho utilitarista só para saber o que é que Deus pode fazer por você, ou o que a igreja pode fazer por você. Aqui é onde a gente separa os homens dos meninos. Presta atenção. Ou eu entendo que sem Cristo eu estava morto, ou eu não vou entender a boa notícia do evangelho. Eu estava morto, eu sou pecador. Os meus desejos, observe isso, igreja, os meus desejos são pecaminosos. Deixa eu dizer um negócio a você importante. Nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Enquanto você não entender isso, você não vai entender a boa notícia do evangelho. A nossa inclinação natural, anote aí, natural. A nossa inclinação natural é para o pecado, é para a carne.
Se eu não entender isso, eu não entendo a boa notícia, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda acham que são boas. As pessoas acham que estão vivas. Não estão, estão mortas, mas acham que estão vivas. E dizem assim para mim, no gabinete pastoral, nos cursilhos, nos encontros de jovens, onde eu estava esse fim de semana, as pessoas dizem assim: não, eu estou vivo. Eu tenho problemas. Quem não tem problemas? Mas eu estou vivo. Ou então assim, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho defeitos. Quem não tem defeitos? Mas eu sou uma pessoa boa. Quem diz isso não entendeu o Evangelho ainda. Você não é uma pessoa boa. Eu não sei se cabia um aleluia agora. Você não é uma pessoa boa, a gente grita misericórdia. Mas eu entendi. E eu gosto desse aleluia. As pessoas acham que vêm para a igreja ou participam de algum evento para melhorarem. Rodolfo é que gosta disso, né? Melhore. Não é assim? Seja. Mas não é sobre isso. O Evangelho não é sobre você melhorar. Pregue isso. Isso é de Deus para você hoje. A má notícia é que você estava morto. Morto não melhora, porque morto está morto. O Evangelho não é sobre você ser uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor esposa somente. Não é sobre você melhorar. O Evangelho é para você ser outra pessoa. O Evangelho é sobre você nascer de novo. O Evangelho é para você morrer para quem você é e Cristo nascer em você. É um novo nascimento. É outra coisa, completamente diferente. De morto para vivo. Aí você vai ver uma boa notícia. Você era morto e agora está vivo. E o morto não confia em si próprio. Esses dias eu conheci uma mulher linda. Tive a oportunidade de andar com ela, literalmente andar. E ela é irmã de um querido amigo meu e de Paula. E ela está passando por um momento bem difícil. Eu não conhecia ela antes. E eu fiquei com ela na cabeça quando eu a conheci, comecei a orar por ela. Depois ela me procurou. E eu não conversei muita coisa com ela. Mas eu tive um sentimento, quando eu a vi, de que o que ela queria era no curto prazo, e o que ela queria tinha a ver com os seus desejos, o que é coisa, como eu disse antes, natural. É natural. E eu cheguei para ela, assim, em 2 minutos ali, mais ou menos no meio da igreja, quando a gente se encontrou, e eu disse: mas será que o que Deus quer para você é isso que você quer? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa não é. E eu acho que ela não entendeu nada do que eu disse. Eu acho que ela deve ter pensado que eu sou meio maluco, o que também não está errada. Mas eu fiquei pensando nela quando estava preparando essa mensagem. Porque o que eu quero, ou o que eu acho que preciso, muitas vezes são a inclinação da minha carne, de gente que está morto. E mais do que o que eu quero, ou do que eu acho que preciso, o Evangelho e as boas notícias são sobre o que Deus quer e o que Deus sabe que eu preciso. E isso é uma mudança de paradigma muito grande. Porque as pessoas ainda continuam se importando com as suas inclinações, com os seus desejos, com as suas carências, não acham que estão mortas. E esse entendimento é um processo de entender que o que Deus quer é melhor, o que Deus quer é maior, é mais profundo. O que Ele quer é melhor, é outra vida, só quem nasceu de novo vai entender isso. Agora eu quero fazer uma distinção importante. Vocês sabem que quando eu vou pregar, sempre, eu mando para algumas pessoas o sermão antes, né? Para as pessoas dizerem se eu estou pregando heresia, se eu não estou. Eu digo: a minha ideia é essa, eu estou orando, vamos orar. E como sempre eu fiz isso, mandei para Marcondes. Eu disse: Condes, eu vou pregar sobre isso, é uma heresia muito grande, porque Efésios 2 diz que a gente está morto, e a gente morto tem inclinação e pensamento pecaminoso. E aí ele disse: não, irmão, está tudo certo. Agora lembre de explicar para a igreja que uma coisa são os desejos naturais, carnais, e outra coisa é o pecado. Sim, há uma diferença. Na carta de Tiago, capítulo 1, 14 e 15, Tiago diz assim: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça,
E quando já está maduro, o pecado produz a morte. Ou seja, o nosso desejo natural, a nossa inclinação natural, o que eu quero, o que eu acho que preciso, e você também, não necessariamente são pecados, são desejos naturais, mas que a inclinação é da carne. A gente tem que saber diferenciar isso, porque senão você vai morrer. Você vai ter inclinação para o pecado o tempo todo, mas isso não é pecado, é inclinação para o pecado. O pecado é quando você deixa essa inclinação tomar conta de você. O pecado é quando essa sua inclinação para ser vaidoso, para ser adúltero, para ser um beberrão, ou para ser um invejoso, ou uma pessoa que fala pelos outros. Quando você tem essa inclinação e não segura, e dá vazão a essa inclinação, aí você está pecando, e esse pecado conduz à morte. Digo isso com muita tranquilidade para que você diga assim: ah, pastor, mas eu penso muito isso. Eu também penso. Nós todos naturalmente temos inclinação para o pecado, mas isso não é o pecado. O pecado é quando você dá vazão a isso. E outra coisa importante sobre a má notícia, eu vou terminar a má notícia agora, é de que, muito embora a inclinação para o pecado não seja o pecado em si, às vezes a inclinação para o pecado não precisa de um ato para ser pecado, porque a Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei. Então uma coisa é eu ter uma inclinação e não pecar, outra coisa é eu ficar pensando naquilo ali, aí eu já estou pecando. Viu como é difícil? Viu como a má notícia é realmente uma má notícia? Viu como de fato você está morto e eu estou morto? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É assim. A gente tem que cuidar dessa má notícia. Mas o Evangelho e a cruz é muito mais do que só resolver esse problema dessa má notícia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode resolver o seu problema, viu? O problema que você quer ou que você acha que precisa. Deus pode trazer o seu namorado de volta, pode dar a sua saúde, pode resolver o seu emprego, pode dar paz na sua família que não tem paz. Tudo isso Ele pode fazer. Mas o Evangelho e a cruz é mais do que isso. É lhe dar vida, e vida abundante. Amém? Essa é a boa notícia. Mas porém, contudo, todavia, qualquer verbo de adversidade desse, né? De oposição, era um problema, mas Deus interveio. A gente podia continuar morto das nossas inclinações, mas Deus interveio. E é muito lindo, porque eu podia passar 3 horas falando só nesse versículo, porque ele diz assim: mas Deus, rico em misericórdia. O que é isso, rico em misericórdia? Ele não dá o que a gente merece. A gente merecia a morte. A gente merecia muita coisa, mas Ele, que é rico em misericórdia. Mas Deus, por causa do seu grande amor, nós cantamos agora aqui: me ama, Ele me ama. E é assim mesmo, por conta desse grande amor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele nos dá vida. Ele já nos ressuscitou. O verbo está no passado. Eu e você já estamos ressuscitados com Cristo. No futuro isso vai ser manifesto, mas essa verdade espiritual já existe. Eu e você já estamos ressuscitados em Cristo, pela graça somos salvos. É a coisa mais linda do mundo. E mais do que a vida e a ressurreição e o céu, Ele nos faz assentar sobre os lugares celestiais em Cristo Jesus. É muito lindo isso. Nos fez assentar nos lugares celestiais. É onde estamos agora. Com os pés de barro, os pés na terra, mas a cabeça no céu. Nos lugares celestiais. A gente está aqui vivendo os problemas de quem está aqui, os aperreios de quem está aqui, mas a nossa cabeça pode estar no céu, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para você. Quando você sair daqui, você pode se preocupar que seu time perdeu, que seu filho está doente, ou que o negócio que amanhã precisa resolver alguma coisa. Mas mais do que isso, a sua cabeça está aonde Deus quer falar com você, o que é que Deus quer, aonde Deus quer lhe usar. A gente consegue ter essa dupla natureza. A gente consegue estar com o pé aqui e a cabeça nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso significa dizer que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Quando eu era um adolescente, eu cantava uma música que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança.
toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá. Essa era a música que eu cantava. Tudo que Deus conquistou para você é sua herança. Você agora, além de vivo, é herdeiro de todas as coisas. E isso é tão rico, tão maravilhoso. Herdeiro de todas as coisas. Paulo está falando aos Efésios, mas ele disse isso para todo mundo. Então ele, quando estava escrevendo aos Romanos, ele disse a mesma coisa com outras palavras. Aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, falando da má notícia, né? Aí depois ele vem com a boa notícia. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia de Paulo. E aí a ótima notícia que ele está falando para os romanos, ele diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que coisa mais linda que o apóstolo Paulo está dizendo. Pronto, tendo pregado para vocês o Evangelho, a má notícia de que você está morto nos seus delitos e pecados. A boa notícia de que Cristo lhe deu vida, lhe ressuscitou e vive dentro de você. E a excelente notícia de que além de Ele estar dentro de você, Ele faz de você herdeiro e herdeira com Ele. Eu quero fazer uma aplicação. E eu queria que você agora, se você conseguisse se concentrar, porque eu creio muito que o Espírito Santo quer falar isso com você hoje. A aplicação é simples. Quem é herdeiro, descansa. Quem é herdeiro de todas as coisas, tem futuro certo e pode descansar. Tem muita gente cansada, agindo na força do braço, querendo resolver a família na força do braço, querendo resolver as coisas do trabalho na força do braço, querendo resolver o ministério na força do braço. E o Espírito Santo talvez esteja dizendo assim para você, descansa. Você é filho e filha, herdeiro, herdeira. Todas as coisas que são minhas, são tuas. Tudo que eu tenho, você tem. O seu futuro está certo, você é herdeiro e herdeiro, você não precisa se preocupar com o seu futuro. Você pode descansar, você pode inclusive dormir, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você pode, hoje de manhã, descansar, dizendo assim, Senhor, o Senhor já me livrou da morte, já me deu vida, já me deu um futuro no céu, mas agora eu não estou no céu ainda, eu ainda estou na terra, e o que é que eu quero? Eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar em Ti. E vocês sabem que eu não estou fazendo apologia à preguiça, eu não estou falando das coisas carnais. Você tem que trabalhar, tem que suar, tem que fazer as coisas. Eu estou falando a pessoas espirituais. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É descansar em Deus. É entregar na mão de Deus a sua vida. E deixar Ele cuidar de coisas que só Ele pode cuidar. Porque tem coisa que só Ele pode resolver. E a sua ansiedade não vai ajudar nem um pouquinho na solução. Por isso que nós, quando cantamos aqui mais cedo, preciso de Ti, eu estava aqui dizendo, Deus, é exatamente isso. Precisamos de Ti. Para descansar, porque a gente nem consegue descansar. Eu quero Te entregar a minha família, eu quero Te entregar o meu trabalho, eu quero entregar meu filho, eu quero entregar meu casamento, mas nem consigo. Eu digo que estou entregando, mas fico segurando numa mão. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda a entregar isso. Eu quero descansar no Senhor. Quando eu era criança, eu já estou meio musical. Quer dizer, eu sempre fui meio musical. Mas quando eu era criança, eu cantava uma música. Aí criança mesmo, criança com menos de 8 anos. Lá no colégio eu cantava uma música que ficou guardada no meu coração. Eu ia para a missa com os irmãos maristas, com os padres. E eles me ajudaram a cantar uma música. Que falava, o refrão diz assim, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Que é o novo nascimento. Que é o Evangelho. É o sobrenatural. O natural é a inclinação da sua carne. O natural é o desejo pecaminoso. O natural é você pensar no seu umbigo e naqueles que você ama. Esse é o natural. O sobrenatural é Cristo que mora em você. É Cristo que vive em você. E a música dizia, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. E eu cantei esse refrão. E a parte que não é do refrão diz assim, busque em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor.
Deixa que Ele te envolva em seu calor. Preste atenção agora. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam o teu viver. Com a luz do alto, Ele virá sobre o teu ser. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam o teu viver. Então, meu irmão e minha irmã, eu vou terminar dizendo que aqui na Recon não é sobre você conhecer novos amigos, não é sobre você ouvir mensagens motivacionais para melhorar a sua autoestima, nem se sentir bem com você mesmo, com seus relacionamentos, nem você vai necessariamente aprender como é que lida com a depressão ou como você vai ter uma família bem-sucedida. Pode até você receber tudo isso, mas não é o nosso foco. Aqui é sobre você receber vida, outra vida, vida em abundância, Cristo que vive em você, na Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo entrando em você, para você ter outra vida. É só você nascer de novo, Cristo habitando no seu coração e você poder dizer, agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É sobre você mudar os desejos do seu coração, você ter um novo querer, um querer mais profundo, um querer mais elevado. É só você sentar na cadeira de filho herdeiro, para ter todas as coisas, toda a riqueza da graça de Jesus, com bondade para conosco. É sobre isso que você vai viver aqui nessa igreja. Não é sobre o que Deus vai fazer por você, ou o que essa igreja vai fazer por você. É sobre quem você vai ser, um filho herdeiro. Aquela moça que eu falei no início, eu vou mandar essa mensagem para ela, porque está no YouTube, né? Eu vou mandar esse link para ela. Talvez agora, mais organizada, ela entenda o que eu quis dizer naquele dia. O namorado, o marido, o patrimônio, a saúde tem seu valor. E é por isso que quando a gente perde isso, a gente sofre. Mas o Evangelho trata de outras coisas, outro valor imperdível, a suprema riqueza insondável, satisfação existencial, acolhimento incondicional, amor imensurável, esperança infalível. Descansar em Cristo. Se relacionar com Deus, entregar tudo a Ele, render-se a Ele, até que nada mais importe, só Ele. Amém? Você vai fechar seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar. E depois que orarmos, nós vamos cantar. E essa música que nós vamos cantar não é uma música que a gente canta para Deus, é uma música que Deus canta para nós. Então eu queria que depois dessa oração, você continuasse de olho fechado e continuasse de cabeça baixa, para que você ouça o que Deus quer falar com você através dessa canção também. Senhor, obrigado por mais um culto aqui na Recon. Obrigado porque aqui a Tua palavra aquece o nosso coração. As boas novas do Evangelho, aquilo que fomos e aquilo que Tu nos transformaste e nos fizestes. O Senhor nos faz filhos herdeiros. O Senhor nos faz homens e mulheres que podem descansar em Ti. Opera um milagre de descanso nessa manhã. Ajuda-nos a entregar e descansar. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém.